A Polícia Civil identificou o babaca. Aqui está dizendo suspeito. Não, eu estou dizendo o babaca que atropelou 3 cachorros na cidade de Piraquara. Nós mostramos ontem esta imagem aqui na tela do Cidade Alerta. Agora, o que eu disse ontem? Eu disse que provavelmente o cara ia dizer que, não, ele imaginava que os cachorros iam sair da pista e tal. Gente, deixa eu conversar com o João Jimenez aqui. Ô João, eu acertei que ele ia dizer que ele não teve a intenção de matar? Ou ele foi além e disse que a culpa era dos cachorros? Olha, você acertou em cheio, viu, Paulo? Por quê? Primeiro, ele foi identificado pela polícia. Só relembrando, né? O caso aconteceu na segunda-feira no bairro Santa Maria, em Piraquara. O motorista passa de forma proposital por cima dos cães que estão deitados na rua. O cão não tem a menor noção, né? Por isso que ele deita no meio da rua. Aí o motorista passa com o carro por cima. Agora, depois dessa cena, que na verdade repercutiu em muito depois que foi mostrada aqui no Cidade Alerta, viu, Paulo? As denúncias chegaram até a delegacia lá de Piraquara e o delegado identificou esse homem e conseguiu ouvir esse homem. Agora, a pergunta que você me fez, né? Você acertou em cheio, sim. Por quê? Porque no depoimento ele acabou falando que a culpa é dos cães e não dele, que estava passando na rua com o carro. Foi isso que ele alegou ali para o delegado. Agora, outro fato também que vai causar bastante revolta a quem está em casa é que, ao invés de ele ser preso, bom, a lei é que prevê isso, né? Ele foi liberado, pois ele não estava em flagrante, mas o delegado afirmou que ele vai ser indiciado pelo crime de maus tratos. Nós fomos lá ouvir o delegado de polícia para saber mais detalhes dessa história que revoltou muita gente, viu, Paulo? Vamos acompanhar. A versão apresentada pelo autor destoa um pouco da realidade dos fatos. Ainda mais, nós ouvimos 2 testemunhas que chegaram ao local minutos após os fatos. E essas testemunhas afirmaram que logo que o autor desembarcou do carro, a preocupação dele era ver se o veículo havia sido danificado. Ele estava ali muito inquieto em relação ao veículo. E quando questionado sobre o atropelamento dos cachorros, ele disse que a culpa foi dos animais, uma vez que os animais teriam entrado na frente do carro. Totalmente contrária à versão apresentada por esse cidadão aqui na delegacia de polícia. Razão pela qual ele será indiciado pelo crime de maus tratos aos animais com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Até mesmo o vídeo, né, desmente o que ele alegou para a polícia ali, porque no vídeo fica bem claro, né, o que aconteceu. Os cães estavam deitados ali descansando. Como você mesmo frisou ontem aqui no Cidade Alerta, o animal não tem a mínima noção, por isso que nós encontramos muitas vezes eles deitados no meio do asfalto da rua, né, até perigoso. Muitas vezes pega alguém despercebido, claro, mas ali estava de dia, estava sol. Ele viu os cães, ele passou de propósito e ele parou um pouco mais à frente com um cachorro enroscado ainda debaixo do carro, o outro estava agonizando logo atrás. E o detalhe, ele não parou porque ele atropelou os cães e foi ver o que tinha acontecido ou prestar socorro aos animais, não. Ele parou para ver se tinha estragado o carro dele, né? Tem mais essa ainda. Agora, um pedido que eu faço aqui, Paulo, se me permite, nós gostaríamos de mostrar esse motorista, né? Se ele é tão corajoso para atropelar os cães assim indefesos, ele também deve ser corajoso para enfrentar, né, a sociedade também de frente, não é? Ah, opa! Convite aceito! Espaço todinho aberto para ouvi-lo. Totalmente aberto. Quer dizer, você não viu o cachorro? Você não viu os cachorros? Viável, né? Você não viu ou você viu? E você pensou, pensa comigo, João, ele deve ter pensado assim, pera lá, esses cachorros estão desrespeitando a lei de trânsito, eles estão deitados no asfalto, se eles estão desrespeitando a lei de trânsito, eu passo por cima deles. Olha que barbaridade. Vamos lá, amigão, aberto o espaço para sua manifestação. Outra coisa, João, você tem informação sobre aquele cachorro que agonizava e o outro que ficou preso no carro?
Infelizmente não, viu, Paulo? Até nós gostaríamos de saber se alguma ONG foi acionada, porque esse caso aconteceu na segunda-feira, hoje é quinta, né? E foi de dia, então provavelmente os vizinhos, alguém se mobilizou. Nós não conseguimos maiores detalhes ali sobre o depois disso, né? Cadê esses cães? Eles foram atendidos? Algo desse tipo? Alguém socorreu esses cães? É isso que a gente quer saber também, a gente está atrás dessas respostas aí para dar uma sequência, viu, Paulo? Obrigado, João. Como é que é, produção? Olha a informação que eu estou recebendo. A senhora que cuida desses cães já entrou em contato aqui com a nossa equipe do Cidade Alerta e amanhã nós iremos, com a equipe, conversar com ela. Então amanhã teremos as informações do estado de saúde, principalmente dos dois cães, né? Aquele que a roda passou sobre ele e o outro que ficou enroscado. E até, olha ali, aquele cachorro que grita ali, ó. Nós colocamos blur porque muitas pessoas estão muito revoltadas e aí nós tivemos que amenizar por conta das lesões a este animal. Então, amanhã voltamos a esse assunto, mas vocês viram aí, né? O animal que estava dirigindo, está jogando a culpa nos outros animais. É mole? Vem comigo. É mole esse cidadão? Vocês acham que ele tem um bom coração? Uma pessoa dessa? Você vê os animais, sabem que eles não... A gente sabe que eles não têm inteligência para entender o perigo e nem aonde eles podem ou não deitar. Ou alguém duvida disso? Alguém duvida disso?